Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, no livro de Marcos, capítulo 3, versos de 31 a 34, nós temos um incidente envolvendo Jesus, sua mãe e seus irmãos. O texto diz assim: Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: Aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha mãe e meus irmãos. Quando nós lemos esse texto, a primeira coisa que nos parece é que Jesus está sendo um tanto quanto mal educado e quanto grosseiro, que Jesus, de certa forma, está menosprezando a mãe dele. Temos que lembrar uma coisa: Jesus tinha uma missão. Jesus estava focado na sua missão. E a missão de Jesus era proclamar o reino de Deus, implantar o reino de Deus. E quando Jesus dá essa resposta para os seus irmãos que os escandalizam, por que será que Jesus deu essa resposta? Se olharmos um pouquinho antes, no capítulo 3 de Marcos, versos 20 e 21, diz assim: Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. O ministério de Jesus era uma loucura. Muita gente indo, muita gente vindo, era uma coisa assim tão sobrenatural e tão fora do normal, que ele e os seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Ao ver isso, os irmãos de Jesus, o texto diz, eles diziam: ele está fora de si. Traduzindo, ele está louco, ele está perturbado, ele está noiado, ele está precisando de ser retirado. E eles foram ali para pegar Jesus e levá-lo para casa, para tirar Jesus de circulação. Ou seja, falando na linguagem de século XXI, que não tinha no primeiro século, eles queriam colocar uma camisa de força em Jesus, pegar Jesus e prendê-lo em casa até que ele retornasse ao seu juízo normal. E aí, então, quando eles chegam com essa proposta, Jesus, sabendo disso, Jesus diz: olha, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? A minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. É interessante notarmos que no verso 22 de Marcos 3 diz: E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está com Beelzebul, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônio. A família dizia que ele estava louco. Os líderes judaicos diziam que ele estava com demônio. E Jesus estava cheio do poder de Deus. Ele estava pregando o evangelho e tornando o nome de Deus conhecido. Quando Jesus diz: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Jesus está simplesmente repetindo o que ele diz lá em Lucas 10. Jesus diz que aquele que não deixa pai e mãe não é digno de mim. Aquele que não abandona a própria vida não é digno de mim. Ou seja, quem ama pai e mãe, quem ama a sua família mais do que a Cristo, esse não é digno do reino. Então Jesus não está sendo rude, Jesus não está sendo mal educado. Jesus tanto amava a sua mãe que na cruz ele olha para João e fala: eis aí a sua mãe, mulher, eis aí o seu filho. Ele preocupava e ele amava, só que ele não deixava que o seu ministério fosse cooptado por essa coisa de cuidado da sua família, que não entendia o que ele estava fazendo. Maria entendia, mas os irmãos não. Por isso, ele dá essa resposta. Por isso, temos uma missão. E a nossa missão é fazer conhecido o reino de Deus. A família é importante, mas nunca mais importante do que Jesus e do que o reino de Deus. Que Deus nos abençoe e tenha uma boa noite. Amanhã, Renato estará com vocês. Eu volto na quarta-feira, se Deus quiser. Até lá, fiquem em paz. Que Deus nos abençoe.